Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrev, o nosso antigo RegiosCast, tá com um novo nome, novo formato, né? A gente, devido à nossa mudança de marca, a gente saiu de Regis para Previdência BRB, né? Agora estamos todos azuis, né? E Isso. a gente está com esse novo nome agora também. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro, né? Olá, Que está sempre Geise. aqui com a gente. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Bom, pessoal, a gente está, né, nesse novo formato, inclusive o PodPrev vai ser um podcast não só para investimentos, a gente vai estar trazendo, né, outras pessoas, outros temas aqui também para vocês, não só de investimento, claro que investimento é muito importante, mas a gente vai estar trazendo um pouco mais da nossa entidade para você, né, que é participante aí do outro lado, estar conhecendo um pouquinho mais da gente. Né, inclusive, a gente mudou, né, alguns veículos nossos de comunicação estão sendo alterados os nomes, né, a gente mudou rede social, outras formas de comunicação também estão sendo alteradas, inclusive o Régios e Números, que é onde você vê, né, todo o seu acompanhamento do seu plano, né, as rentabilidades, né, todo o resultado do mês, inclusive, ele mudou de nome, não é mais Régios e Números, agora é sua Previdência em Números. Inclusive no nosso site já está lá o novo layout, né, com as novas cores, mas a informação continua, a transparência, né, da Previdência BRB continua com vocês também. E as nossas redes sociais também mudaram de nome, tá? A gente saiu de Régios, né, Prev para Previdência BRB. Então a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn, né, e YouTube aqui, que inclusive, né, Sandro, como você mesmo diz, Sim, se inscreva, por né, favor. no nosso canal, curte, dá um like, ativa o sininho para você perder nenhuma publicação. Bom, dada essa entrada, vamos falar de resultado, de número, né? É Conta isso pra aí. gente, Sandro, como é que foi no mês de agosto? Vamos lá, então, Geise e participantes. Nós tivemos o mês de agosto, digamos assim, com muita volatilidade, né? Tivemos algumas notícias positivas, né, que vêm com relação à inflação, né? Nós tivemos uma inflação relativamente baixa, né, de 0,23, mas o acumulado do ano, como nós saímos de uma deflação do ano passado para uma inflação positiva, então ela subiu um pouquinho para 4,61, né? Mas a notícia boa é que tivemos o início do ciclo, né? Para quem não se lembra, né? O início do ciclo da queda da taxa Selic aconteceu no mês de agosto, Sim. para 13,25, né? Por outro lado, nós tivemos muitas intempéries no mercado, né? A bolsa, por exemplo, caiu 5%, né? Então está tendo muita volatilidade. É tudo por conta da questão fiscal, né? O Brasil, digamos assim, de uma maneira geral, os analistas econômicos estão todos muito preocupados com a questão fiscal e também com o problema fiscal no Brasil e também com o problema das taxas de juros norte-americanas. Se você for olhar lá as taxas de juros norte-americanas, elas deram uma subidinha, Uhum. né, e vão permanecer altas, né, e isso acaba, de certa forma, interferindo no mercado doméstico, né, por isso que gerou toda essa volatilidade com os títulos públicos. Só para você ter uma ideia, o índice, por exemplo, que mede a variação dos títulos públicos no mercado secundário variou negativo, né? Sim. Então, isso, por exemplo, para os planos da Regios que tiveram, digamos que tem muita marcação a mercado, né, na Uhum. sua carteira, eles sofreram um pouco, né? Então, pega o IMAB, ele caiu 0,38. O IMAB 5+, né, que pega os títulos públicos com um índice mais longo, né, dos papéis com mais de 5 anos de vencimento, eles caíram 1,27 no mês, né? Então, Uhum. isso tudo acabou interferindo, né, no mercado, principalmente nos nossos papéis, na nossa carteira. A novidade boa, digamos assim, a notícia boa é que todos os planos continuam com performance bem acima dos referenciais, né? Se você for analisar todos os planos que nós administramos, né, os 7 planos, né, mais o PGA, todos eles ainda permanecem com uma performance no acumulado do ano superior aos seus respectivos referenciais de rentabilidade, né? O destaque ainda continua sendo o CD05, né, com 186% de performance em relação ao seu É muito referencial. bom. Analisando também, fazendo uma comparação com o mercado, né, considerando a amostra Aditus, que nós já falamos bastante, que é a nossa Sim. consultoria financeira, ela também, todos os planos também com performance acima do referencial Uhum. Aditus também, tanto no plano BD01 como CV03, todos acima da mediana do mercado. No caso dos planos CDs, que aí tem CD02, CD Metrô, CD05 Brasília Prévia, praticamente todos eles bateram, com exceção Brasília Prévia por um detalhe, tá? Enquanto a mediana do mercado medida pela AGES foi 8,11, o acumulado do Brasília Prévia está em 8, mas todos os outros A planos diferença é pequena também, pequenininha, né? pequenininha, tá ali no detalhe, mas ele continua Uhum. performando bem acima do referencial, que é IPCA mais 4, né? E com um desempenho excelente aí, Sim. continua, a gente sempre faz aquele convite, né? Continuem acreditando, o Brasília Prévia ele tem realmente entregue bons resultados. E assim, e aí se você for analisar então a rentabilidade histórica, a gente vem performando todos os planos com performance acima do referencial, né? Dos seus respectivos referenciais.
inclusive com notícias boas com relação ao plano BD01, né, que Uhum. nós conseguimos mais uma vez reduzir o O déficit do plano déficit. BD01, né, mas isso a gente vai contar quando chegarmos lá Quando for para outra quando parte, né? formos chegar lá no plano BD01. Exato. É importante ver também, né, como o mercado, né, de investimento ele mexe bastante, Sim, né? sim, Os nossos sim. planos, querendo ou não, ficaram, né, ali no meio dessa movimentação, mas ainda performaram bem, o que é o importante, O né? mês de agosto, também o mês de setembro, já adianto, também ele está se caracterizando por essa volatilidade. Então, assim, Uhum. as pessoas não precisam ficar preocupadas, isso é uma questão de curto prazo, né? Mas no longo prazo a gente O continua. importante é o acumulado, né? Exatamente, o acumulado e principalmente o que nós temos projetando para frente, né? Com Para os certeza. próximos anos. Porque lembrando que o plano de previdência, nós sempre miramos o longo prazo, né? Nós Uhum. não olhamos. O curto prazo é importante, claro, é óbvio, né, que é muito importante, mas o longo prazo que é o mais importante para a gente, né? Então, dentro de uma perspectiva de longo prazo, todos os planos estão com Uhum. uma perspectiva muito alta em termos de rentabilidade. Com certeza. Senão que as pessoas têm que estar acompanhando, né? O PodPrev para Exatamente, poder estar vendo, né, com os certeza. resultados aí dos nossos Sempre, planos. sempre, sempre, sempre. Bom, dada essa entrada, né, essa visão geral, igual o Sandro trouxe aqui pra gente, o que é muito relevante, a gente convida você a assistir um pouquinho mais sobre o seu plano. Aos participantes do CV03 que ficaram aqui com a gente, né? Esse é um plano que eu confesso que eu tenho um pouquinho de ciúme. Quero saber, conta pra gente, Sandro, como é que foi aí em agosto. Vamos lá, Geise. O mês de agosto, como nós já explicamos, ele teve muita volatilidade, né? E isso acabou repercutindo, né, Sim. no portfólio do plano CV03, né? Tanto a renda fixa como a renda variável e o segmento imobiliário, né, que é um fundo imobiliário, né, eles tiveram Uhum. performance negativa. E com isso, no mês, né, no acumulado do mês, a performance não foi boa, foi 0,62 negativo. Mas no acumulado do ano, o CV03 ele continua com uma performance excepcional, está com 9,84 de acumulado no ano Uhum. e de 11,67 no acumulado de 12 meses, né? O que faz com que nós suplantamos o referencial, que é IPCA mais 4, e com isso também garantimos que o plano permaneça com superávit elevado, né? Hoje, se Sim. você for olhar o superávit do plano CV03, ele está com quase 5 milhões de superávit no plano, o que a gente chama na primeira linha, né? Uhum. Então é um plano que ele está com uma boa carteira, né? Mais de 90, quase 96% da carteira está em renda fixa, né? Mas aí, como praticamente metade dela está marcada a mercado, então ela acaba sofrendo com essas Sim. oscilações do mercado, né? E o CV03, se vocês forem analisar a carteira, nós temos muitos papéis comprados com prazo longo. Afinal, você vai demorar muito para aposentar, né, Geis? Obrigada. Eu sou Então jovem ainda. exatamente. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um balanceamento da carteira pensando exatamente nas Sim, pessoas mais jovens. com certeza. Aproveitar o momento do mercado, né, que Uhum. os títulos públicos estão pagando taxas altíssimas, né, 5,8, chegou a bater 6% nos vértices mais longos, né, mais a variação do IPCA. Então, assim, é claro que quanto mais longo o papel, mais volatilidade ele tem. Mas, por outro lado, se você carrega até o vencimento, você vai garantir uma rentabilidade real acima da inflação muito alta. Uhum. Então, vale a pena, no caso, nós acreditarmos nessa estrutura, né, Com de certeza. investimento, né? Uhum. Então, vamos sofrer um pouco no curto prazo por conta dessas intempéries, né, de curto prazo, mas em compensação no longo prazo isso tende a gerar uma rentabilidade altíssima. Se você for pegar a taxa média ponderada das NTNBs que nós temos na carteira do plano CV03, já bateu quase 5,6%, 5,57%, botando o Uhum. valor preciso. Então, isso vai garantir uma rentabilidade bem acima do IPCA mais 4, que é o que nós prometemos entregar para o Sim. nosso participante do CV03, né? Então, eu acho que, acho não, tenho certeza, né, que as pessoas podem ficar tranquilas, essas intempéries de curto prazo são normais, Sim. acontecem, né? Mas o importante é projetar o longo prazo. E o longo prazo, o plano CV03 está entregando bons resultados, né? Se você for Sim, considerando o com mesmo certeza. acumulado do ano e os últimos 12 meses, está entregando resultado positivo. E ele tende, como ele é uma carteira bastante robusta, né, baseada praticamente em renda fixa, né, ele tende a continuar entregando excelentes resultados no futuro.
É importante, né? Então, não só igual você falou, o longo prazo, o acumulado também, né? A Sim, gente sempre está olhando dessa forma, porque exato. mês a mês, querendo ou não, o mercado movimenta muito, Oscila, mexe, oscila. oscila pra caramba, mas Exatamente. o acumulado e o longo prazo estão garantidos, que é o que é o mais Exato, relevante exato. Se também. nós carregarmos esses papéis até o vencimento, no caso, Uhum, eles vão performar bem acima do IPCA mais 4, né? Que é com certeza. a nossa promessa de entrega para os participantes do CB02, que, aliás, é o segundo maior plano em termos de patrimônio, né? Sim, São 725 milhões, já tá, daqui a pouco bate no 1 bilhão de é. reais, né, de patrimônio, né? Nós estamos muito, acreditamos que se não for este ano, no ano que vem, ele já bate 1 bilhão de resultado, de patrimônio, no caso, o que vai ser digamos, um motivo de muita Um marco, comemoração, né? né? Com Um certeza. marco, sem dúvida nenhuma, e é o que tem maior número de participantes, são mais de 2.000, acho que 2.400 É, participantes, tá por volta disso praticamente, né? mesmo. Então, nós temos que ter realmente um cuidado muito grande com esse plano, né? Porque envolve muita gente e envolve também um patrimônio também bastante substancial. Com certeza. Bom, esses foram os resultados, né, de agosto. Sandra, obrigada por estar aqui Eu com que a gente, agradeço, trazendo essas Geise. informações. E você, participante, obrigada por, né, pela audiência, por estar aqui conosco. E a gente espera que você tenha gostado desse formato. A gente está aceitando sugestões, deixa aqui nos comentários, se tiver dúvidas também. Né? A gente está com o nosso time aqui toda à disposição para vocês. E a gente se vê mês que vem. Até a próxima. Até Tchau, logo, tchau. tchau, tchau.